Bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos reunidos mais um domingo, mais um dia em que nós podemos nos achegar à presença do nosso Deus através desta transmissão nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Nosso culto de adoração ao nosso Deus nesta manhã de domingo, dia 31 de janeiro de 2021. Estamos chegando ao final de mais um mês, primeiro mês deste ano de 2021, rogando a Deus as suas bênçãos, o seu cuidado, a força dele sobre todos nós. Sou o pastor Alain e este é o culto da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, São Paulo. Um abraço a todos os irmãos que estão conectados, um abraço a todos os nossos convidados, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe neste momento que nós estivermos reunidos em sua presença. Vamos orar, vamos colocar nossa vida na presença do Senhor e pedir ao Senhor que abençoe a cada um de nós, que o Senhor ministre aos nossos corações, receba nossa gratidão e louvor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos mais uma vez nos achegar ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe a minha vida, que estou aqui na minha casa transmitindo esse culto, e a vida de cada um dos meus irmãos conectados. Que o teu Santo Espírito nos una na tua presença neste momento, levando as nossas orações, o nosso louvor, nossa gratidão, e trazendo ao nosso coração a tua palavra, o consolo, a força que vem através do teu Espírito. Abençoa-nos, guarda-nos e dirige-nos neste momento, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. O tema do nosso culto deste domingo é esse, uma história de fé. Nós vamos falar um pouco sobre a fé que acompanha a humanidade ao longo dos séculos. Eu quero começar esse culto cantando uma música que eu gosto muito desde a minha adolescência, quando aprendi a tocar o violão. Essa era uma das músicas preferidas, Pela Fé. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Amém. Pela fé no Filho de Deus é que nós vencemos, é que nós prosseguimos. Pela fé no Filho de Deus é que o Senhor nos sustenta, nos socorre, nos abençoa. É pela fé
somente pela fé que nós vivemos, que nós caminhamos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 99, o Salmo de adoração ao nosso Deus, que fala sobre a santidade do Senhor. Diz assim o Salmo 99: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, é sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo, és Rei poderoso, ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Aleluia, reina o Senhor. Nós vamos cantar juntos nesse momento esta próxima música, Reina em Mim. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor, reina sobre todos nós, reina sobre a nossa nação, reina sobre todos os povos, conforme diz o Salmo 99, reina o Senhor, tremam os povos diante dele. Quero também ler um texto bíblico que se encontra em Isaías capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O texto de Isaías traz um conforto, uma força ao nosso coração, de que podemos olhar ao nosso redor e não compreendermos isso, mas Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Esse Deus grande que reina sobre nós é o Deus que nós consagramos a nossa vida, o nosso ser, tudo que somos, tudo que
desejamos. Eu quero convidar você a cantar comigo neste momento grande ao Senhor e apresentar a Ele mais uma vez a gratidão, o louvor que há em nosso coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua obra em nossas vidas. Te agradecemos porque pela fé podemos enxergar além, muito além. Te agradecemos porque na tua fidelidade o Senhor tem ministrado sobre nós, tem trazido bênçãos, tem nos fortalecido, tem nos socorrido. O Senhor nos assiste em nossas fraquezas. O Senhor é um Deus bem presente. O Senhor é um Deus que tem feito maravilhas. Louvado seja o Senhor. Continue ministrando, Senhor, aos nossos corações. Deus grande e poderoso, aceita o nosso louvor que entregamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos no Deus que nos socorre, que nos sustenta, que nos fortalece. Nós cremos num Deus que caminha conosco, o Deus eterno que tem abençoado a história dos homens. Eu e você, nós juntos, vivemos esta história, caminhamos neste presente tempo e servimos a Deus, porque Ele é o sustentador, aquele que nos fortalece, aquele que cuida de nós. Meu irmão, minha irmã, nós estamos meditando neste mês, neste tema. Nós estamos refletindo sobre o Deus eterno e a história dos homens. Nós estamos refletindo sobre como Deus tem manifestado
a sua eternidade na nossa história. Meditamos nestas últimas semanas na história que Deus tem construído com os homens, uma história de recomeços, uma história de cuidado, de força do Senhor sobre as nossas vidas, uma história de salvação, como nós meditamos na semana passada. E hoje o nosso tema é esse: uma história de fé. Uma história de fé. Não podemos pensar, refletir, continuarmos falando sobre a história que os homens têm vivido com o Deus eterno, se nós não inserirmos neste momento um dos ingredientes mais importantes que nos abençoou, que nos fortaleceu, que nos conduziu até este momento, que é a fé no nosso Senhor, a fé que nos sustenta, que nos abençoa, que nos socorre, a fé que fortalece o nosso coração. O que é a fé? O que é a fé? Diz as Escrituras que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Nós vivemos pela fé. Nós temos certeza de coisas que esperamos, nós temos convicção de fatos que não vemos pela fé. E quando falamos de fé, nós precisamos voltar lá aonde as Escrituras nos ensinam acerca da fé. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Eu tenho tido dificuldade da projeção nas últimas semanas, por isso não preparei os slides aqui, eles estão ficando desfocados, eu estou acertando isso ainda. Por isso eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, a partir do primeiro versículo, narra a trajetória de fé de Abraão. A partir, na verdade, do capítulo 11, é começado a mencionar a vida de Abraão a partir da sua genealogia, dos seus pais, avós, dos descendentes de Sem. Abraão era da linhagem de Sem. Ele era de uma linhagem ali dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E Abraão, então, da linhagem de Sem, filho de descendentes, né, da linhagem de Sem, nasce numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ur era um grande centro urbano na sua época. Abraão então nasce num lugar, num polo referencial na sua época, só que todas as pessoas de Ur eram extremamente pagãs, eles adoravam deuses estranhos, eles viviam como que se Deus, o Deus verdadeiro, Senhor e Criador dos céus e da terra, não existisse. Então, Abraão vive ali em Ur dos Caldeus, mas Deus tem um propósito muito maior para Abraão do que viver ali naquela cidade. Deus chama Abraão para ir para outro lugar, quando lá no capítulo 12 diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão vai e ele se torna um peregrino. Ele vai até a região de Canaã, mas ele ainda não firma os seus passos ali. Ele passa pelo Egito, ele continua caminhando, peregrino nas terras de Canaã. O capítulo 14 narra quando o seu sobrinho Ló é levado cativo e ele entra numa batalha. E depois daquela batalha, Melquisedeque, rei de Salém, abençoa Abraão e a sua descendência. E aí nós chegamos no capítulo 15, que é a base da nossa reflexão desta manhã, deste domingo.
gostaria que você acompanhasse aí. Eu quero ler primeiro os 4 primeiros versículos. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Meus irmãos, os 4 primeiros versículos de Gênesis capítulo 15 nos mostra que uma história de fé é construída quando todas as coisas ao nosso redor nos parecem improváveis. A fé é provada no meio das incertezas. Nós gostamos de falar sobre fé. O nosso coração enche de expectativa quando nós falamos sobre fé. O problema é vivermos o dia a dia das experiências traumáticas, dos dias difíceis, das esperanças que vão e falham constantemente diante de nós, das coisas que teimam em não acontecer no tempo que nós sonhamos. A fé é provada e as provas é que fortalecem a nossa fé. Porque o ser humano passou a ter uma fé forte, concreta, real em Deus. Porque o ser humano tem sido provado o tempo todo. O tempo todo o ser humano tem sido provado. A história da humanidade é marcada por provas, por lutas, por dificuldades. E sabemos que em todas essas dificuldades o Senhor tem nos fortalecido. Nós somos provados o tempo inteiro. E a nossa fé enquanto humanidade cresceu na presença do nosso Deus por conta dessas provas. A nossa fé provada, testada dia a dia. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos socorreu em meio a todos os problemas, as dificuldades que nos cercaram. Nós vencemos enquanto humanidade. Meu irmão, minha irmã, nossas provas, nossas lutas, nossas dificuldades nos mostram a grandeza do Deus Criador, do Deus que socorre, do Deus que fortalece, do Deus que cuida de nós em nossas adversidades. Nós, por nós mesmos, não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar da maneira certa. Nós temos dificuldade de lidar com crises, com problemas. O tempo inteiro nós temos essas lutas que nos cercam. Estou ajeitando um som aqui de fundo para cobrir alguns barulhos e imperfeições aqui. Meus irmãos, o tempo inteiro, o tempo todo nós somos provados. O dia inteiro nós somos provados. Não está dando certo o meu som aqui, meus irmãos. Agora sim. O dia todo nós somos provados. Diz as Escrituras que o tempo todo nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. E a fé no Senhor Jesus Cristo, ela é provada, ela é testada no meio das lutas, das provas, das dificuldades. Creia, meu irmão, creia, mesmo que se ao seu redor você viver crises, dificuldades, mesmo que você não conseguir enxergar soluções, respostas, o Senhor é o Deus do impossível.
e nas maiores lutas, nas maiores batalhas, nos dias mais difíceis, é que a nossa fé é provada e nós nos tornamos vencedores. Esse texto diz que Abraão, ele falou para o Senhor: Senhor, eu não tenho um filho, o Senhor está prometendo para mim grandes bênçãos, um galardão grande, se eu não tenho um filho? O filho do meu escravo, o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer. E Deus responde a Abraão: não será o Eliezer o teu herdeiro. O teu herdeiro virá de ti. Ele será gerado de ti. Meu irmão, minha irmã, existem alguns dias que nós nos frustramos tanto, que achamos que algumas coisas não têm mais solução. E aí Deus vem nos ensinando que Ele é que tem caneta da história nas mãos. E nós somos desafiados a crer que Ele está controlando todas as coisas. E nada foge ao seu controle. E tudo que Ele faz é muito bom. É maravilhoso. Os dois próximos versículos dizem assim, Gênesis 15, 5 e 6. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Meus irmãos, além de crer que Deus pode realizar coisas impossíveis aos nossos olhos, e a nossa fé ser provada no meio da adversidade, e ela ser testada e comprovada nesses dias mais difíceis, esse texto nos ensina de uma relação dupla, intrínseca, de cuidado do Senhor e de fé daquele que crê. Deus traz Abraão para fora da sua tenda e ele diz para Abraão: Abraão, olha para os céus. E eu fico tentando imaginar que naquele dia Abraão viu aquele sol, aquele céu dos mais estrelados, como que nós enxergamos assim numa noite clara, cheia de estrelas nos céus. E ao olhar para os céus, Deus diz para Abraão: Abraão, você não tem nenhum filho até agora, mas sabe o que eu farei por você? Eu abençoarei a tua posteridade, se podes crer. Conta as estrelas, assim será o número dos teus filhos, assim será a tua descendência. Conta as estrelas, se você conseguir chegar ao número, assim será a tua descendência. Você não conseguirá compreender o tamanho da bênção que eu trarei sobre você, porque ela será maior do que aquilo que você puder contar. A segunda verdade desse texto é que, além da nossa fé ser provada, existe um Deus que está cuidando de nós e quer nos mostrar que podemos crer. Deus insiste em nos mostrar como devemos crer,
como devemos continuar mesmo que as coisas pareçam improváveis. Deus não pune Abraão, Deus não agride Abraão, Deus não mostra os erros de Abraão ali zombando dele, não. O que Deus faz é mostrar a Abraão: creia. Se você puder contar as estrelas, você verá o quanto eu te abençoarei. Meu irmão, eu tenho certeza que neste dia, eu tenho certeza que nisso tudo que nós estamos vivendo, o Senhor continua falando conosco: creia. Olhe para as estrelas depois de uma tempestade, veja o sol brilhar depois das crises, veja as estrelas que estão firmes nos céus, e se você puder contar essas estrelas, que será impossível, você enxergará o quanto eu estou cuidando de você. Meu irmão, isso nos mostra que Deus é um Deus que realiza infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse texto nos mostra que Deus é interessado em nossa fé nele. Não nossa fé nos homens, não nossa fé nas coisas, não nossa fé na fé, mas a nossa fé nele. E diz o texto que a resposta de Abraão a Deus foi crer. Ele creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Eu peço a Deus que neste tempo tão difícil, nós estamos quase completando um ano de crise grande no Brasil, de uma pandemia que ninguém de nós imaginávamos que seria tão dura. Nós estamos vivendo dias difíceis, a igreja está fechada, as dificuldades financeiras batem à porta, os casamentos têm sido provados, a nossa vida física, mental, espiritual, emocional, tudo o que somos tem sido provado o dia todo. E eu peço a Deus que o Senhor fortaleça a nossa fé, assim como fortaleceu a fé desse homem. Quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu abençoarei toda a humanidade em ti. Abraão tinha 75 anos de idade. E com 75 anos já parecia bem improvável que ele teria filhos. Esse texto de Gênesis capítulo 15 narra a trajetória depois disso, e eu creio que de Gênesis capítulo 12 para Gênesis capítulo 15, se passaram no mínimo 10 anos, e Abraão provavelmente estava aqui com cerca de 85 anos de idade. 10 anos, sem duvidar, mas olhando ao redor e enxergando o impossível diante dele. E Deus mais uma vez diz para Abraão: creia, creia, creia. A partir do versículo 7 diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. E Abraão faz uma pergunta: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como eu saberei? Então, a partir do versículo 9 adiante, é narrado um sacrifício, uma entrega, uma oferta de adoração que Deus requer de Abraão como um sinal de confiança e zelo daquele homem naquilo que Deus estava preparando para ele. Meu irmão, minha irmã, depois desse texto bíblico, passaram-se mais 15 anos até que Isaac nascesse. A resposta do Senhor é clara, mas o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Deus opera com maravilhas, Deus faz as coisas,
E a fé é alimentada, fortalecida, e diz o texto que Abraão creu, ele adorou, ele sacrificou, ele entregou ao Senhor oferta de adoração ali naquele dia tenebroso. Só um detalhe que eu não falei no começo da minha meditação, aqui ainda ele tem um nome antigo, Abrão. E este nome antigo, pai de muitos, seria transformado para Abraão, o pai de uma multidão sobremodo grande, o grande pai. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, é que a nossa confiança não está baseada nos nossos pressupostos, nas nossas decisões, nos nossos pedidos, no nosso tempo, nas nossas escolhas. Não! A nossa confiança está no Senhor e Ele é quem rege e governa todas as coisas. Ele diz: Abraão, eu sou o Senhor. A tradução mais clara disso seria: eu sou Yahvé. Eu sou o que sou, conforme Deus disse depois para Moisés. Eu sou o Senhor. Nesta manhã de domingo eu quero realimentar dentro do seu coração isto que está bem claro para nós, mas que em alguns momentos nós tememos, nós lamentamos, nós esperamos muito e começamos a sofrer isso tudo. Deus nos ensina, a Igreja de Cristo aprende nesta manhã que Deus tem o controle da história em suas mãos. E pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, podem demorar 10 anos, podem demorar 30 anos, pode demorar 50 anos, pode demorar a vida toda. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Deus é o nosso Deus, Ele irá nos sustentar, nos abençoar, nos socorrer em todos os momentos. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé provada às vezes traz preocupação, amargor. Quantas são as vezes em que nós cansamos de esperar? Mas nós somos lembrados pelo Senhor aqui neste tempo que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor que controla o tempo. O Senhor que controla as pessoas. O Senhor que controla as coisas. O Deus que governa. O Senhor das nossas vidas. O Deus da eternidade que veio até a história dos homens e tem cuidado de homens, mulheres, crianças, idosos. E nós podemos hoje viver pela fé naquele que nos amou, naquele que se entregou por nós, naquele que tem nos sustentado, que tem nos socorrido, que tem nos abençoado. Muitas são as provações, mas o Senhor em todas elas tem nos socorrido. Eu quero trazer esta certeza ao seu coração neste momento. Seja lá qual for a luta que você esteja enfrentando. A pandemia é a mesma para todos, mas a aplicação dela sobre as nossas vidas é individual. Alguns de nós sofreram na saúde. Irmãos nossos que enfrentaram a enfermidade. Alguns dos nossos enfrentaram graves sequelas e ainda enfrentam. Irmãos hospitalizados. Cidade Americana, leitos lotados, mortes. Algumas pessoas enfrentaram o luto dentro de suas casas. E quão difícil é viver pela fé no dia do luto.
Alguns dos nossos irmãos enfrentaram o problema da pandemia no serviço, desemprego, problemas de recebimento, de pagamento dos patrões, irmãos que trabalham por conta, enfrentando as dificuldades, parados, enfrentando lutas para manter suas contas em dia. Algumas das nossas famílias têm enfrentado a pandemia nos relacionamentos conjugais. Meus irmãos, nós temos enfrentado o divórcio nas nossas casas. Famílias que tiveram um casamento rompido. Algumas das famílias enfrentando as crises dos relacionamentos conturbados. Pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades de se manter saudável mentalmente. A lista é muito grande. A luta da pandemia para cada um de nós se dá de uma maneira diferente. E eu sei que neste ano nós fomos provados e muito provados. E eu louvo a Deus, porque a fé é um dom forte no coração daquele que foi amado e abençoado pelo Senhor. Eu louvo a Deus porque a fé faz com que o crente suporte as adversidades, as tempestades, faz com que o crente suporte a doença, o luto, a crise financeira, os arrancos familiares, faz com que o crente suporte as agonias da alma, faz com que o crente suporte as aflições do mundo com seus olhos firmes no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, se Abraão, aqui ainda Abraão é o pai da fé, diz as Escrituras que Jesus é o autor e o consumador da fé. E todos aqueles que no passado estavam em Abraão, agora estão em Jesus. E todos aqueles que estão em Jesus são chamados filhos de Abraão. Porque a fé fortaleceu o coração de um homem que tinha tudo para olhar ao redor e dizer, não é possível. E ele creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Meu irmão, é hora de crer. Pastor, como assim? É hora de crer. É hora de olhar para Jesus. É hora de olhar para Jesus e pedir, Jesus, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, descendente de Abraão, tem compaixão de mim. Jesus, fortalece a minha fé, firma os meus pés, direciona os meus olhos, cuida do meu coração, trabalha a minha mente, reveste-me com fé. Homens e mulheres que viveram pela fé, andaram peregrinos na terra, mas suportaram as aflições e dores do mundo, crendo que Jesus estava sustentando e abençoando suas vidas. Pela fé, uma história de fé, a humanidade chegou até aqui, porque Deus nos deu fé. Deus nos deu essa força que habita em nós e nos faz olhar para Ele mesmo com o cenário mais caótico, crer. Eu quero desafiar você nesta manhã, neste dia do Senhor. Meu irmão, Deus é o grande eu sou, o Senhor. Eu sou o Senhor, diz nosso Deus para nós neste momento. Se você tem seus pés vacilantes,
se os seus olhos estão olhando para os problemas, se o coração está abalado, se a sua vida está cercada por lutas, por crises, se você tem suportado isso com sentimento, com pesar, com preocupações. É hora de olharmos para o Senhor e vivermos pela fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, cremos que o Senhor é o nosso Deus. És o Senhor. Cremos que tudo está nas tuas mãos e que nada foge do controle do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque a história dos homens está marcada pela fé. Muitos homens e mulheres creram em coisas que não eram do Senhor. Mas eu te agradeço que pela tua graça, pelo teu amor que nós não merecíamos, hoje nós vivemos pela fé. E eu peço que o Senhor fortaleça dentro do meu coração e do coração daquele que nos acompanha nesta transmissão a fé genuína, autêntica, inabalável no Senhor que tudo pode e que tudo faz. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pela fé. Somente pela fé. Quero que você cante comigo. Compreenda em fé. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria
que nos dá a força. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo que só de pronunciar o nome dele, os nossos medos se vão. Esse é o nosso Senhor Jesus que nos auxilia, que quando o mar não se abre, ele nos ajuda a passar por cima. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se lhe faltar fé, peça ao Senhor que te fortaleça, te sustente e revigore a sua fé. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto deste domingo. Esse culto está sendo gravado porque eu e minha família estamos de férias. E nós retornaremos com a graça de Deus para o culto do próximo domingo. Nosso conselho ainda conversará durante essa semana para sabermos qual decisão tomar, porque nesse último mês, nesses últimos domingos, nós tivemos apenas as nossas transmissões online diante do crescimento do número de infectados e mortos no país. Nós também pedimos a Deus que abençoe a saúde do nosso país. Eu, enquanto pastor, ministro do Evangelho, eu recomendo os crentes da nossa igreja a participarem da vacinação que está acontecendo no estado de São Paulo e começará amanhã, a partir de 1º de fevereiro, para os idosos com mais de 75 anos. A partir das próximas semanas, cada faixa etária será vacinada. Eu peço a Deus que nos dê bênçãos. Não me lembro se é a partir do dia 1º ou do dia 8. Se não me engano, dia 8, mas nós já estamos perto do início da vacinação para os grupos de risco. E eu sei que existem muitos grupos, muitas conversas, muitas coisas, mas o nosso país precisa de uma vacina. E a Anvisa liberou as vacinas Oxford, que é preparada na Fiocruz, e a Coronavac, que é preparada no Butantan. Eu peço a Deus que através da vacinação, esse ano ainda, nós vençamos a pandemia da Covid-19. Meu irmão, minha irmã, ore em favor da nossa igreja, dos nossos líderes. Se você quer fazer a sua contribuição, dos seus dízimos e das suas ofertas, procure o presbítero Roberto. Ele está aí no grupo do WhatsApp da nossa igreja e você pode se comunicar com ele, que ele providenciará do recolhimento dos seus dízimos e das suas ofertas. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que estão nos acompanhando, a nossa transmissão desta manhã. Eu espero em Deus que esta transmissão chegue na sua casa e te abençoe aonde você estiver. Uma história de fé. A humanidade vive pela fé. E é pela fé que nós avançaremos. Um abraço, meus irmãos. Continuamos tendo a nossa transmissão de quarta-feira, 19h30. Continuamos orando em favor do Brasil, em favor dos irmãos, das irmãs que, perto ou longe, necessitam da graça do nosso Senhor. Nós vamos encerrar o nosso culto. Que Deus te abençoe, um domingo de bênçãos para todos nós. Que o Senhor te abençoe. E no próximo domingo, se Deus quiser, estarei ao vivo com os irmãos. E esta semana nós estaremos atualizando os irmãos das decisões do nosso conselho. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento oramos pedindo a tua bênção sobre essa semana. Amanhã inicia-se mais um mês, o mês de fevereiro. Eu te agradeço por este mês que vivemos, eu te agradeço pelas pessoas que completaram mais um ano de vida neste mês, eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço pela boa notícia do dia 17, da vacina que foi aprovada no país,
Eu te agradeço pelo teu cuidado neste mês de janeiro. Encerramos este janeiro agradecendo e consagrando o restante do nosso ano nas tuas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos vós, povo de Deus, servos do Altíssimo, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, uma boa semana, fortaleça a sua fé, continue firme na rocha, que Deus cuide e abençoe todos nós, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica com Deus.